Olá, eu sou Eduardo Breviglieri. Hoje nós vamos entrar na bioquímica estudando as moléculas de água. Vamos lá! Bem, dentro da bioquímica temos uma divisão didática na composição química dos seres vivos em moléculas inorgânicas e moléculas orgânicas. Vocês lembram que as moléculas orgânicas são aquelas que têm como base carbono e hidrogênio, né? Por exemplo, uma molécula de glicose. Molécula de glicose, C6H12O6, é uma molécula orgânica com base em carbono e hidrogênio. Ainda pode ter oxigênio, nitrogênio, enxofre, mas uma molécula inorgânica, ela não vai ter carbono e hidrogênios, elas são moléculas menores, não tem a capacidade de se polimerizar normalmente, e elas vão ser moléculas menores. E essas moléculas dentro dos seres vivos, elas vão ser água e sais minerais. Então, dentro da bioquímica, quando a gente estuda moléculas inorgânicas, a gente vai falar de água e de sais minerais, certo? Hoje nós vamos dar uma olhada na questão da água. Então, as moléculas de água, apesar de serem inorgânicas, são as que mais abundam num ser vivo. Ou seja, um ser vivo ele tem uma enorme quantidade de água. Essa quantidade de água ela vai variar principalmente de acordo com o metabolismo. Então, normalmente, um maior metabolismo celular exige mais enzimas, exige mais sais, exige mais uma porrada de coisas que para funcionar precisam de água. Na regulação dessas moléculas, na ativação, no funcionamento. Então, quanto maior é o metabolismo de uma célula, normalmente maior é a exigência de água dessa célula. Então, um organismo mais jovem normalmente possui um metabolismo maior. Então, normalmente ele vai possuir um metabolismo maior, vai ter um percentual de água também maior, certo? Num ser vivo, o ser humano, né, nós temos 60%, 70% de água. É óbvio que pegando em termos percentuais, então, quanto mais jovem, maior é o percentual de água. Certo, pessoal? Isso também vai variar de tecido para tecido. Né? A gente pegar tecidos musculares com maior metabolismo, vão ter, inclusive a célula muscular, quando o cara começa a fazer musculação, ela vai ganhar um certo percentual de água a mais, vai aumentar o seu volume, é óbvio que para ela continuar aumentando esse volume não é apenas água, na verdade existe ali daí proteínas de actina e miosina e assim por diante para aumentar o volume muscular. No entanto, uma célula muscular que trabalhe mais de um atleta, ela normalmente tem um percentual de água maior do que uma célula que não seja de um atleta. Isso tem a ver com o metabolismo, com a atividade da célula e tem a ver também com a idade então. Certo, pessoal? Tranquilos? A idade vai ser um fator importante. Quanto maior a idade, normalmente menor é o percentual. Quanto maior o metabolismo da célula, normalmente maior é o percentual de água que essa célula exige. Certo, pessoal? E a água tem umas características bem interessantes. Se a gente for ver a molécula de água, né, ela é uma molécula que vocês sabem que tem um oxigênio e tem dois hidrogênios, certo? Ligados esse oxigênio e esses nitrogênios, compartilhamento de elétrons, aquela ligação covalente que existe entre o hidrogênio e o oxigênio. Ela tem essa forma assim, por ter uma característica mais polar, por causa da eletronegatividade desses átomos. Vocês sabem que a carga parcial do oxigênio lá da química, a gente trabalha com uma carga parcial mais negativa, enquanto que o hidrogênio tem uma carga parcial mais positiva. Ele deixa os seus elétrons se afastarem mais dele. A água nessa ligação, ela puxa mais os elétrons para ela. Isso gera uma polaridade na membrana. Isso faz com que uma molécula de água tenha a capacidade de se atrair com outra molécula de água, formando aquela ligação. Lembra que a gente viu, então, aqui eu tenho hidrogênio, ali eu tenho um oxigênio. Entre uma molécula de água e outra, então, pode haver
uma ligação de hidrogênio. Essa ligação de hidrogênio entre o hidrogênio de uma molécula de água com o oxigênio da outra molécula de água. Cuidado! Entre o hidrogênio e o oxigênio da mesma molécula, eu tenho ligações covalentes. Tá? E essas pontes de hidrogênio, ou que agora a gente chama de ligações de hidrogênio, dão grande parte das características que a gente tem físico-químicas das moléculas de água nos seres vivos. Tá? Em relação ao ambiente, vocês sabem que essa molécula de água, ela não necessariamente deixa de ser a molécula de água por estar em estados físicos diferentes. Né? A gente pega as moléculas de água e essas ligações entre as moléculas de água em si, quanto mais ligações, quanto mais próximas, quanto menor for a agitação dessas moléculas e mais próximas elas tiverem, mais ligações elas vão ter entre essas moléculas, tornando essa água um estado sólido. Se eu diminuo, aumento a temperatura e eu aumento a agitação dessas moléculas, algumas começam a se desligar e essa molécula de água fica num estado líquido, com menos ligações entre essas moléculas. E quando elas se desprendem completamente uma da outra, elas ficam completamente separadas, elas vão para o estado gasoso. Note que essas ligações que eu estou falando são as ligações entre uma molécula de água e outra. Eu não estou deixando de ter as moléculas de água nesse momento. Certo, pessoal? Tranquilos? Agora, essa característica também dessas ligações, vejam que interessante. Se eu pegar aqui um conta-gotas e eu começar a pressionar esse conta-gotas, vamos falar um pouquinho de física. Vocês sabem que eu estou gerando uma pressão aqui. Certo? Nesse conta-gotas, quando eu estou pressionando isso aqui, eu estou gerando uma pressão. Ou seja, estou gerando uma força e essa força está empurrando a água. Imaginem que eu peguei esse conta-gota, comecei a pressionar bem devagarinho e essa gotinha de água, ela começou a cair. Isso porque ainda tem a força G aqui agindo sobre essa gotinha de água. Ou seja, eu só estou falando de forças que estão empurrando, que estão puxando a água para que ela saia do conta-gotas. E a água ali está no estado líquido. Então seria mais do que natural imaginar que ela escorreria. Óbvio que eu tenho uma pressão aqui segurando um pouquinho, mas eu estou pressionando aqui. Essa gota de água fica na iminência de cair. Se eu parar de pressionar, ela vai ficar pendurada ali no conta-gota e não vai cair. O que está segurando essas moléculas da gota ali, que estão sendo puxadas até pela força G? O que está segurando essas moléculas de água ali são justamente essas ligações entre as moléculas de água uma com a outra. Na verdade, essa gota vai cair quando as moléculas de água perderem a força que eu estou empurrando essa água, gerar uma força maior do que a atração que existe entre essas moléculas de água. Aí sim, aí eu tenho o rompimento desse líquido que está ali e a gota vai cair. Vamos supor que essa gota caia em uma folha, né? Uma folha de árvore. Se ela cair em uma folha de árvore, vocês vão perceber que essa gota ela não fica assim, mesmo sendo líquido. Ela vai ficar, na verdade, parece que ela vai tentar ao máximo se desprender da folha da árvore. Por que ela vai tentar se desprender da folha da árvore? Por que ela, ao máximo que ela puder, as moléculas de água como se estivessem se repelindo ali da folha da árvore? Porque a folha da árvore tem cera. E cera é apolar. Então, elas vão... Lembra que semelhante dissolve semelhante. Aqui eu tenho as moléculas de água, por causa dessa característica extremamente polar, elas se repelem. E essa gota de água, inclusive, ela escorreria facilmente por essa folha, justamente por causa dessa diferença da polaridade entre as moléculas de água e a cera que está na folha. Certo, pessoal? Então essa questão da polaridade é muito interessante e tem a ver com a forma da molécula. Outra coisa que o vestibular gosta de explorar é uma coisa chamada de calor específico. Imaginem o seguinte, imaginem que eu coloquei no fogo uma panela com óleo, uma panela com água, certo? Botei um termômetro aqui, A minha pergunta é, qual dos dois líquidos, na mesma intensidade, chegará
a 100 graus Celsius primeiro? A água ou o óleo? Muito bem, quem respondeu, o óleo. O óleo chegará a 100 graus primeiro. Por quê? O óleo tem um baixo calor específico. Lembra da física, o que é esse calor específico? É a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para uma substância para que 1 grama dessa substância aumente 1 grau centígrado. Então isso nós chamamos de calor específico. O quanto de calor que eu tenho que dá para aquela substância para ela mudar a sua temperatura. A água, pessoal, ela tem um alto calor específico. O que quer dizer isso? O calor que ela está recebendo modifica muito devagar a sua temperatura. O óleo não. O óleo, o calor que eu estou dando para ele já está sendo suficiente para modificar a sua temperatura. Ele modifica muito rápido a temperatura. Se vocês botassem, em vez do termômetro, o dedo ali dentro, vocês teriam que tirar o dedo muito, mas muito antes da panela de óleo. Justamente porque o calor que ele está recebendo, ele já está mudando a sua temperatura. Quem confundiu, achou que a água demoraria mais, né, que ela ganharia o calor mais rápido, confundiu com o calor de fervura, o calor de ebulição. Eu perguntei a 100 graus. A água vai demorar muito mais para chegar a 100 graus. Mas quando ela chegar a 100 graus, ela ferve. O óleo vai chegar muito mais rápido a 100 graus. No entanto, ele não vai estar fervendo a 100 graus. O óleo vai ferver a quase 300 graus. Então eu tenho, na verdade, tomem cuidado com isso. Nós temos um corpo basicamente de água, 70% do nosso corpo, 60% do nosso corpo é água. Isso ajuda na manutenção da temperatura, que nem vocês estudam na geografia. A proximidade do mar vai fazer com que diminua, né, o processo de variação térmica do ambiente, e isso ocorre a mesma coisa num organismo vivo. Certo, pessoal? Então a água tem um alto calor específico. Isso é um detalhe muito importante. Outro detalhe interessante da água, não sei se vocês já repararam, mas se a gente pegar um canudinho com água, aqueles canudinhos que agora não estão muito na moda, né? Então, se vocês pegarem aquele canudinho reciclável, vocês vão ver que a água, ela forma como se fosse uma barriguinha assim dentro do canudinho. Por que ela forma essa barriguinha ali dentro do canudinho? Justamente porque as moléculas de água vão começar a se atrair com as paredes desse canudinho. E elas vão começar a literalmente subir pelas paredes. E as moléculas, então, que estão mais próximas da parede, sobem pelas paredes. Certo? As moléculas que estão mais longe estão sofrendo mais a ação da gravidade e não estão se atraindo tanto com a parede, elas vão ficar mais lá embaixo. Por isso que quando a gente pega esse canudinho, as moléculas de água estão fazendo assim, ó. A água está se curvando dessa forma, uma barriguinha para baixo. Se a gente pegasse, esse canudinho fosse de espessura microscópica, como é, por exemplo, numa árvore, lembra que tem os vasos de xilema, que vão levar a seiva bruta lá para cima dessa árvore. Uma das forças que vai fazer com que essa água suba é justamente o que a gente chama de capilaridade. O que seria essa capilaridade? É a mesma coisa que aqui, ó. A água se atrai com as paredes dos capilares, só que aqui a espessura dele é microscópica, então ela vai subindo pelas paredes. Essa atração das moléculas de água pela parede do capilar, do xilema, nós chamamos de adesão. Só que não é apenas adesão, porque lembra que essas moléculas de água, elas ainda se atraem uma com a outra. Elas têm uma coesão entre elas. Se elas estão no estado líquido, elas têm uma boa coesão. Então, além da adesão, que seria a atração dessas moléculas com a parede dos vasos do xilema ou do lenho, eu ainda tenho a coesão entre as moléculas de água, que uma vai subindo, vai puxando a outra, que vai puxando a outra. Certo? Essa é uma das forças que fazem com que a água suba numa árvore lá em cima, através dos vasos do xilema, contra a força da gravidade. Outro detalhe importante sobre a água.
a água, ela vai, o meio aquoso de um ser vivo, vai fazer muitas ionizações. Como assim? Essas ionizações, elas são, imaginem que eu peguei um saleiro, coloquei aqui no meu copo de água, coloquei sal ali, certo? O que vai acontecer? O sal no estado sólido, no estado molecular, é o NaCl. Na ligado no Cl. Ah? Quando eu coloco eles em meio aquoso, o que vai acontecer? O Cl, ele puxa um elétron do sódio e fica para ele, por isso a gente chama de Cl-. Ele virou um ânion, ele tem carga negativa. E ele vai atrair as moléculas de água ao redor dele, notem que pelo lado do hidrogênio, o azulzinho ali, que é o lado positivo. Enquanto que o sódio, ele vira o cátion, ou seja, ele perdeu o elétron para o cloro, ficou com um elétron a menos, ficou com uma carga positiva. Aí o que vai acontecer? Se vocês notarem, as moléculas de água estão com o lado vermelhinho virado para o sódio, estão com o lado do oxigênio virado para o sódio. E aí eles vão ionizar então esta molécula de NaCl, vai virar Na+, e Cl- em meio aquoso. Tanto que esses íons, esses cátions e esses ânions, eles vão ter dificuldade em passar pela parte lipídica da membrana. Quando a gente for ver membrana, a gente vai ver isso. Justamente por quê? Porque a membrana é feita basicamente de lipídios, de substâncias apolares. Em relação à polaridade, muitas moléculas orgânicas também vão se dissolver na água, né? Por exemplo, se a gente pegar a molécula de glicose, ela está cheia de hidroxilas, ela está cheia de OHs, grupos OH, o que dá a ela uma alta polaridade. Então ela tem uma alta capacidade também de quê? De se dissolver na água. Existem moléculas mais apolares, como eu falei da cera, aí não vai se misturar com a água. E existem moléculas meio anfipáticas, que tem uma parte mais polar e uma parte mais apolar. Por exemplo, a molécula de colesterol, ela tem um grupo OH aqui, que dá essa pontinha, uma característica mais polar. No entanto, a maior parte da molécula de colesterol é apolar. Certo, pessoal? Então isso daqui a gente vai ver quando a gente for estudar membranas. Tranquilos em relação à água? Show de bola, um abraço e até a próxima vez.